Olá! Nesse tutorial será abordado um pouco sobre a utilização do visualizador da Autodesk Design Review, que é um programa gratuito que permite visualizar, imprimir, medir e revisar conteúdos 2D e 3D, ajudando a compartilhar facilmente desenhos, modelos, mapas e dados de projetos com todos os interessados. O tutorial elaborado pela Smart explica como proceder para fazer o download do software. E, para tanto, disponibiliza 2 links de acesso ao site da Autodesk que possibilita a instalação do programa, seja esse utilizando o QR Code ou ainda clicando sobre a palavra linkável presente no tutorial, que irá redirecionar para o site da Autodesk. O primeiro passo é clicar no botão Download Design Review. E então, escolher a linguagem de utilização do programa, que nesse caso será o português. Após selecionar o idioma, na aba inferior da tela irá aparecer um arquivo, indicando que o download começou automaticamente. Ao ser finalizado, recomenda-se clicar com o botão esquerdo sobre ele e seguir as instruções de instalação. O Autodesk Design Review inicia com a seguinte tela, e a princípio será apresentada uma breve descrição da interface, bem como a localização de algumas ferramentas. Um primeiro ponto a ser abordado é o botão aplicativo, sendo esse o menu arquivo que irá permitir abrir, salvar, imprimir, dentre outras funções dos arquivos. Outro item é o painel de ferramentas, onde as ferramentas do programa são exibidas, as quais encontram-se organizadas em tarefas semelhantes. Há também o que nós chamamos de paletas, exibição em vista, miniatura, revisão e modelo. Tanto no item exibição em vista quanto em miniaturas, você pode alternar entre modelos de vista existentes. A diferença entre essas duas abas é que na aba de miniatura você consegue ter uma visualização prévia do modelo que será aberto. A aba de revisões irá conter todas as medidas que foram realizadas, todos os comentários que foram deixados durante a visualização do projeto, seja pelo cliente ou pelo projetista. E por fim, a opção modelo. Nessa aba encontram-se todos os itens que compõem o projeto, e à medida que selecionamos cada um desses itens, parte do projeto encontra-se selecionado, indicando que cada um desses itens pertence a uma parte da estrutura. Uma outra área que está presente também na tela inicial é o que chamamos de tela de exibição, sendo essa a área de desenho, ou seja, a janela para visualização dos arquivos do projeto. Há a barra de ferramentas área de desenho, que será posteriormente abordada, e outras paletas adicionais localizadas no canto direito do software. O Autodesk Design Review ele possui um painel que apresenta diversas opções de ferramentas a serem utilizadas, sendo essas divididas em 3 níveis. A aba, dentro da aba há também o grupo de abas. Nesse caso, da aba Início, nós temos o grupo de aba de vista, espaço de trabalho, pesquisar e assistência. E dentro desse grupo de abas, há também as ferramentas disponíveis. A depender do grupo de abas, há a possibilidade da existência de um menu suspenso, que possibilita um acesso a uma quantidade maior de ferramentas do que a exibida na tela do programa, como no caso da vista. Há também a possibilidade de ter ferramentas que possuem um menu suspenso. Nesse caso, o sombreado permite que a gente tenha, além da opção do sombreado, a visualização apenas das bordas e sombreados com bordas. Na barra de ferramentas da área de desenho, há ferramentas que possibilitam a seleção, a aplicação do zoom, o ajuste da tela, e o programa vai ficando mais fácil à medida que você se familiariza com esses recursos. Algo interessante de se ressaltar é que quando qualquer uma dessas ferramentas é selecionada, ao rolar o scroll do mouse a tela é ampliada ou diminuída. E com clique no scroll e mais arraste do mouse, a tela se desloca. A ferramenta de ponteiro ela permite que haja seleção dos componentes de desenho. Em alguns casos, ao selecionar os componentes, algumas informações são exibidas no canto direito da tela, como por exemplo, o nível de referência, o nome do painel, que podem ser informações relevantes durante a execução do projeto.
Ao clicar sobre a ferramenta Casa, ela retornará ao foco da visualização original, focando a tela de exibição no sistema de coordenadas. A ferramenta Pan, ao selecioná-la juntamente com o clique com o botão esquerdo do mouse mais arraste do mesmo, possibilitará o ajuste da tela. A ferramenta Zoom ela funciona da seguinte forma: é preciso clicar sobre o botão esquerdo do mouse e arrastar o mouse para cima para ampliar a tela, ou então arrastar o mouse para baixo para diminuir a tela. A ferramenta Ajustar a janela ajusta a folha inteira, proporcionando que todos os componentes do projeto possam ser visualizados de uma só vez. A ferramenta Azul Retângulo permite que a gente possa ampliar uma região específica do projeto. O software também permite a personalização da área de trabalho, ou seja, você pode ocultar, mover, fixar e desencaixar as paletas. As paletas são essas presentes no lado direito do programa. Se estiver faltando alguma paleta, você encontrará na lista suspensa em Início, Espaço de Trabalho, Mostrar ou Ocultar paletas, sendo aqui exibida todas as possibilidades de paletas que podem ser exibidas no programa. É importante ressaltar que existem dois estados visíveis da paleta, os fixados e os não fixados. Nessa situação, essa paleta de propriedades do objeto ela encontra-se fixada, uma vez que ela está sendo exibida permanentemente na área de trabalho do meu projeto. E a gente sabe reconhecer isso uma vez que esse PIN ele está na cor alaranjada. Eu clico sobre ele e essa paleta será desfixada, ou seja, quando eu retiro meu ponteiro de cima dessa paleta, ela será ocultada. Caso haja interesse de fixação de alguma dessas paletas, deve-se manter o ponteiro do mouse sobre a paleta de interesse e selecionar o botão Fixar Paleta e verificar se esse irá aparecer na cor alaranjada. Na barra de ferramentas, ao acessar a aba Início, haverá um menu suspenso nomeado Vistas, onde se encontram diferentes opções de configurações concernentes à visualização do projeto. Como exemplo, o software permite que você altere a coloração dos elementos exibidos no projeto, entre as três seguintes opções: cores, tons de cinza e preto e branco. Por exemplo, podemos fazer essa alteração. Além disso, o programa também permite alterar configurações como a incidência de luzes, podendo ter uma incidência de luz do tipo farol ou ainda luzes padrão, e ainda assim a incidência ou não de sombras. É possível também visualizar o projeto no modo de tela cheia, a partir do seguinte caminho: Início, Vista e Tela Cheia. Também há a opção de alterar a vista de visualização de uma forma rápida. Basta acessar a aba Início, Espaço de Trabalho e alterar o padrão por meio do menu suspenso para Animação. Assim será aberta uma aba à esquerda intitulada Vistas, a qual permite que você alterne entre vistas padrões estabelecidas pelo programa de uma forma intuitiva. Por exemplo, se você deseja ver uma vista posterior da edificação, basta selecioná-la e o mesmo se repete para as demais possibilidades. A ferramenta Órbita ela pode ser utilizada para alterar a orientação de um projeto. Ela pode ser acessada por meio da barra de ferramentas área de desenho. Então, o cursor mudará para o cursor órbita. Quando você arrasta o cursor, o modelo rotaciona em torno de um ponto pivô. O ponto pivô é o ponto base utilizado ao rotacionar o modelo com a ferramenta órbita. É possível especificar o ponto pivô pressionando simultaneamente as teclas Ctrl, Shift e I. Tal seleção irá abrir o círculo de visualização de objetos, e para criar o ponto pivô, basta arrastar o item centro ao ponto de interesse para redefinir o giro. Então, basta selecionar novamente a ferramenta órbita para conseguir rotacionar o projeto em torno do novo ponto pivô estabelecido. Nos modelos 3D a serem visualizados pelo Software Design Review, é possível medir comprimentos e distâncias relativas entre dois pontos. A ferramenta comprimento ela pode ser acessada na aba Revisar e Medir, e então no grupo de abas Medir e Comprimento. Para utilizar a ferramenta, basta clicar no ponto inicial que chamaremos de A.
com o botão esquerdo do mouse e novamente fazer o mesmo para um ponto que chamaremos de B. Então, o software irá nos disponibilizar a distância entre os dois pontos, e para fixá-la, basta clicar em qualquer ponto da tela de exibição. Uma outra possibilidade para medir distâncias dentro do software é a adição do sistema de coordenadas, que é amplamente utilizado para determinar a posição de um ponto no espaço. Tal sistema pode ser criado acessando a aba Revisar e Medir, e então adicionar o CS. O sistema de coordenadas será definido a partir da seleção de duas arestas. Vamos selecionar uma aresta e uma segunda aresta. Então, será criado um sistema de coordenadas com eixos em x, y e z, sendo esses equivalentes a zero. Em seguida, para ter as distâncias no eixo x, y e z de um ponto em relação à origem estabelecida, basta ir na aba Revisar e Medir, e então Localização do ponto. Com a ferramenta selecionada, basta escolher um ponto de interesse da informação. Então, nesse caso, o que a gente consegue tirar de informações? Que o ponto selecionado em relação ao sistema de coordenadas criado está distante a uma medida de 3.011,10 milímetros da origem. Caso deseje adicionar anotações do projeto, essas podem ser feitas por meio dos balões de explicação, que são acessados na aba Revisar e Medir, Balão de Explicação e na ferramenta Balão de Explicação Retangular. O primeiro passo para a criação de um balão de explicação é selecionar o ponto que será o alvo da revisão. E então clicar com o botão esquerdo no local onde deverá aparecer a anotação. O quadro branco se transformará em um campo de texto e deve-se digitar nesse campo as informações desejadas. Por exemplo, revisar ponto. Clica-se novamente com o botão esquerdo na página para finalizar o balão de explicação. Há uma aba chamada Revisões, onde o projetista, caso haja interesse, poderá visualizar todas as anotações que foram realizadas pelo seu cliente. Ao clicar sobre a revisão, será possível identificar o autor, a data e o horário de criação da anotação. Há também uma aba de status para identificar qual o andamento daquela revisão, se ela já está concluída, se há dúvidas em relação a ela ou se ainda é necessário revisar mais alguma coisa. E, de acordo com o status que ela se encontra, ela será identificada em uma coloração diferente. Nessa paleta se encontram habitualmente nos projetos realizados pela Smart os seguintes itens: Floors, Structure Cones, Structure Connections e Structure Framing. Ao clicar sobre um desses tópicos, o programa proporcionará a seleção de todos os elementos pertencentes a essa classificação selecionada, sendo apresentado na área de trabalho em uma cor única e próxima ao amarelo. Assim, é possível ocultar de forma simultânea todos os elementos pertencentes a esse mesmo grupo. Basta clicar com o botão direito sobre esse tópico e selecionar a opção Ocultar. Para desfazer tal ação, basta selecionar novamente com o botão direito e resselecionar a opção de Ocultar. Isso pode ser feito para todos os demais tópicos. Há também a opção, além de ocultar o grupo, ocultar os outros os quais não foram selecionados. O software também possibilita ocultar e isolar elementos separados a partir da seleção desses. Então, você pode selecionar um dado perfil, clicar com o botão direito sobre ele e optar por ocultá-lo ou ocultar todos os demais elementos que não se encontram selecionados. Em caso de desejar selecionar múltiplos elementos, deve-se realizar a seleção dos perfis segurando simultaneamente a tecla Ctrl.
Então, você clica sobre um perfil, segurando a tecla Ctrl, você seleciona todos os perfis de interesse, seja eles para você ocultá-los ou isolá-los. Nesse caso, clicando com o botão direito, eu posso ou tornar eles também transparentes, ocultar outros, que é ocultar os elementos que não foram selecionados, ou ainda torná-los transparentes. Então, de certa forma, você consegue enxergar através deles. Outra ferramenta bastante interessante de ser utilizada é a ferramenta Localizar. No caso de projetos Smart, a ferramenta ela pode ser de grande auxílio para a localização de perfis no projeto estrutural. Para tanto, deve-se acessar a aba Início, Pesquisar e clicar sobre o ícone que ilustra um binóculo. Então, uma aba à direita será aberta. Na aba aberta, haverá dois ícones ao lado da barra de pesquisa. Um ilustrando um quadrado e o outro é um binóculo associado a uma tabela, sendo esse intitulado como Pesquisa Avançada. Para agilizar o processo de busca, aconselha-se selecionar o ícone de pesquisa avançada e selecionar como opções de pesquisa encontrar apenas palavras inteiras e diferenciar maiúsculas e minúsculas. Assim, você pode pesquisar o nome dos painéis que deseja encontrar conforme indicado no projeto de detalhamento. Nesse caso, eu vou pesquisar como exemplo o painel 1PV1. Lembrando da importância de digitar todos os caracteres com letra maiúscula, uma vez que optamos por essa diferenciação. Para concluir a pesquisa, basta selecionar o ícone do binóculo ou ainda apertar a tecla Enter. Após um tempo de espera, a depender de cada computador, o programa encontrará alguns resultados que são selecionáveis. E, ao clicar sobre um dos resultados, a área de trabalho é direcionada ao perfil encontrado, apresentando em uma cor próxima ao amarelo. Então, recomendo a utilização da ferramenta Órbita para melhor compreender onde o perfil está localizado dentro do projeto. E caso seja necessário, recomendo a utilização da ferramenta Ocultar ou Isolar, como já visto em momentos anteriores. O software permite que você faça cortes no seu projeto para uma melhor visibilidade, bem como para proporcionar um melhor andamento do seu trabalho. Para realizar um plano de corte, você precisará utilizar as ferramentas de seção, que podem ser acessadas a partir da aba Ferramentas, Ferramentas 3D. Aí nós teremos a opção de seção XY, seção XZ e seção YZ. Ao escolher uma das possibilidades de seção, clique sobre ela para que seu plano de corte seja executado. Então, nesse caso, eu escolhi a seção XY. Com a ferramenta na área de trabalho, a posicione onde desejar obter o plano de corte, movimentando os eixos X, Y e Z para deslocar ou rotacionar o plano de corte. Eu posso rotacionar o plano de corte criado, movimentando o eixo Z mais pela ponta, e se eu pegar o eixo Z mais próximo ao seu eixo, eu consigo movimentar ele horizontalmente. O mesmo é válido para os demais eixos. A cada vez que for criado um plano de corte, esse será registrado numa aba criada à direita identificada como seções cruzadas, a qual pode ser fixada ao selecionar o PIN Fixar Paleta. Tal registro facilitará o posterior acesso ao mesmo plano de visualização, caso seja de interesse. Então, por exemplo, eu criei um plano de corte e eu quero acessá-lo novamente. Eu venho na aba Seções Cruzadas e seleciono a seção cruzada que eu havia criado. Ele vai me redirecionar novamente àquela seção. Porém, se eu clicar e ela não funcionar, quer dizer que essa ferramenta não está ativa. Então, para tanto, eu devo clicar sobre ela com o botão direito e selecionar a opção Ativar. Então, a gente poderá visualizar o plano de corte. Uma outra possibilidade também é selecionar a ferramenta com o botão direito e inverter o lado do plano de corte que está sendo visualizado. E também, caso seja de interesse, você pode optar por ocultar o plano de corte, vendo assim apenas a estrutura do projeto. Visando facilitar a compreensão de alguns detalhes da sequência de construção e montagem, há uma ferramenta que possibilita obter uma vista explodida da edificação, sendo essa encontrada a partir da seguinte sequência: aba Ferramentas, Ferramentas 3D e Mover e Girar. A ferramenta permite que o objeto selecionado seja movido e girado, possibilitando os afastamentos dos elementos de sua posição original a partir da seleção de um único elemento ou de um conjunto de elementos. Por exemplo, se eu desejar afastar
esse determinado perfil. Eu clico sobre ele e movimento ele a partir do eixo. Entretanto, como mencionado, a gente pode fazer isso para um conjunto de elementos. Vou selecionar o Floors e eu quero que todo o radier seja movimentado. Então, após ele estiver todo selecionado, eu movimento ele em relação ao eixo Y ou ao eixo que for de interesse.